Em Outeiro, uma mulher foi brutalmente espancada pelo companheiro dentro de casa. E, por sorte, ela não morreu asfixiada. Sabe o que é o mais revoltante? Olha, aqui é a imagem da vítima. É que ele foi preso em flagrante pela Lei Maria da Penha. O agressor, gente, depois de ser preso, foi preso, tá tudo bem, né? Não, não tá tudo bem. Ele foi solto em seguida, porque, segundo a juíza, atentem, ela achou que por não ter antecedentes criminais, ele solto não iria cometer outros crimes. Ele só poderia voltar, né? Para realmente terminar o que iniciou, que é a tentativa de matar essa moça. Gente, isso é muito absurdo, é uma barbaridade, principalmente a forma. Não quero julgar aqui, porque quem sou eu, não sou nem da justiça, mas como é que uma juíza toma uma decisão que nem essa diante do estado dessa vítima? Acompanha comigo, é a notícia que fala, que grita contigo, infelizmente, agora, às 7h05 da manhã. Os machucados estão espalhados por todo o corpo da vítima. Uma mulher de 25 anos, mãe de 2 meninas, de 3 e 6 anos de idade. O medo que ela sentiu durante a violência não foi à toa. Ele bateu bastante na minha cabeça com um cabo de vassoura, né? Chegou até a quebrar a vassoura. Aí me levava para o banheiro, queria me enforcar lá no banheiro, colocar um pano na minha cara debaixo do chuveiro para que eu morresse sufocada. O casal estava junto há 1 ano e 3 meses e atualmente morava em Outeiro, distrito de Belém. A moça conta que no início do relacionamento, o companheiro era carinhoso e gentil. Mas após alguns meses dividindo o mesmo teto, a face oculta dele foi revelada. Me tratava super bem, me dava carinho, atenção, tudo. Aí ele vinha para cima de mim, mudava completamente. Eu até tentava relevar, mas não adiantava. O suspeito, de 19 anos, foi preso em Outeiro ainda em flagrante. Mas no dia seguinte, após ser submetido a uma audiência de custódia, foi liberado. Mesmo a vítima tendo ficado tão machucada, ele ter passagem pelo crime de tráfico de drogas e ser usuário. A Justiça estabeleceu medidas protetivas que impedem ele se aproximar aqui da ex-companheira por 6 meses e manter uma distância de 300 metros. Caso descumpra, aí sim ele volta a ficar atrás das grades. Motivo que revolta. Eles viram, né, como era que eu estava, tudinho, e a juíza ainda teve a coragem de falar que não tinha por que ele ficar preso. Essa parte que eu queria entender, porque foi preso em flagrante pela Maria da Penha, viram como era que eu estava, fiz raio-x, fiz tudo, bem dizer, gastei meu tempo para nada. Para chegar no outro dia, soltarem ele. Toda vítima de violência doméstica deve denunciar o caso em qualquer delegacia mais próxima. Quem já passou pela experiência de acreditar que o agressor possa vir a mudar, fica o conselho. Tomasse cuidado, né? Antes de conhecer uma pessoa, né? Porque no começo é 1000 maravilhas. Depois que a gente convive, a gente descobre quem é quem, né? Eu não volto mais. Por mais que ele me procure, mas eu não volto. Não volto, porque depois dessa, se eu voltar, vem dizer que eu quero morrer, né? Gente, parabéns pela coragem e franqueza dessa vítima, né? Essa última frase dela aí já é impactante. Voltar para ele, para ela, significa querer morrer. Ela já deixou muito claro. E tem um detalhe nisso tudo, viu? Tudo bem, ela está com medida protetiva, mas quantas vezes você já viu aqui vítimas, mesmo sob proteção judicial, com medidas protetivas instituídas, serem mortas? Medida protetiva não freia, não contém, não impede homem agressor de agir. Criminosos dessa natureza são realmente implacáveis. E a gente vai voltar com esse assunto, vamos continuar, aliás, falando com Edson Carvalho, porque ele está ao vivo com essa moça. Olha, Edson, que história, né? Todos os dias, crimes contra mulheres. Em média, aí pelas pesquisas, uma mulher
ou 3 mulheres são mortas a cada dia. De 3 a 4 é um número muito significativo e muito pavoroso, né? A gente tem medo. Mesmo que você, mulher que esteja aí, nunca tenha sido vítima, fala a verdade, você não sente medo, você não se sente mais uma vítima cada vez que uma mulher é desse jeito espancada ou morta? Então, Edson, você está na casa dela e como é que ela se sente agora? Imagino que ainda com medo, né, com esse homem solto. Sim, Priscila, pelo que já podemos conversar aqui, ainda existe esse sentimento, ainda existe a preocupação também de que ele não tente qualquer tipo de contato, que ele não a procure mais, porque de fato ela parece muito decidida e com toda razão naquilo que ela propõe agora a viver, não é? Longe desse agressor. Eu sou homem e esse não é um local de fala para mim, mas de qualquer forma eu sempre lembro que a violência ela nunca começa já, ou dificilmente já começa com uma agressão física, né? São episódios que vão surgindo, que vão crescendo na forma de falar, na forma de agir, infelizmente, até em geral chegar a um ato como esse. A vítima está aqui ao meu lado, nós não vamos identificá-la, mas nós vamos conversar com ela porque, claro, ela ainda tem muito a falar sobre esse caso. E eu quero começar te perguntando, antes de mais nada, o que é que os vizinhos que estavam lá fizeram? Porque certamente foi possível ouvir o que estava acontecendo. Eles não fizeram nada, tanto que eles escutam e eles não se metem na vida dos outros, assim, lá, né? Eles, várias vezes, eles já escutavam a gente brigar, mas mesmo assim ninguém nunca fez nada, nunca chamaram a polícia, nem sequer se meteram, nem nada. E eu comecei fazendo essa pergunta justamente porque sabe que é também papel de todos denunciarmos, né? É uma obrigação que isso também ainda pode garantir uma prisão em flagrante. Agora, você me dizia que era a mãe dele que, em geral, tentava intervir quando ele começava a demonstrar qualquer sinal de alteração no comportamento e possibilidade de violência. Sim, ela que se metia sempre. Várias vezes também ela já falava para mim ir embora, que ele não era para mim, mas só que eu nunca vinha. Eu falava para ela que eu não conseguia vir embora e deixar ele, né? Pelo fato de eu gostar dele. Tu acreditavas que ele mudaria? Sim. Acreditava, né? Mas me enganei. Houve algum episódio antes desse de violência física, dele tentar te bater, dele te bater de alguma forma? Na quarta-feira que ele me desmaiou, à noite. Ele me desmaiou à noite, ele me enforcou, aí ele me desmaiou. Aí quando eu me acordei, já atordoada, já no chão, a mãe dele já batendo nele, que a minha filha maior chamou ela. Ela já batendo nele, que era para ele parar com isso. E na quinta-feira novamente? Na quinta-feira foi que já aconteceu tudo isso. Priscila tem uma pergunta pra gente no estúdio, pois não, Priscila? Isso, Edson. Enquanto a vítima relata tudo, ela se refere muito à mãe, né, do ex-companheiro, a sogra, que pelo visto, graças a Deus, estava do lado dela, inclusive tentando interromper o relacionamento por ver que era perigoso para essa moça. Nessa convivência aí, eu queria saber, além, se é possível, se ela sabe da informação, durante a infância desse rapaz que só tem 19 anos, será que ele presenciou situações de violência? Será que ele sofreu violência? Por que eu pergunto isso? Muitas vezes o que se vive na infância resulta em comportamentos desse tipo. Claro que não pode justificar, porque a pessoa tem que se tratar, mas será que isso também envolveu a infância dele? Violência para que ele haja dessa maneira? Ela sabe de algo do tipo, Edson? A Priscila no estúdio perguntou pra gente o que explicaria eventualmente o comportamento violento do teu ex-companheiro. Ele teve uma infância de violência? Sabe se ele foi vítima de violência por parte dos pais ou presenciou violências, algo que possa ter de alguma forma desenvolvido isso nele também?
Eu creio que não, né? Porque tanto que a mãe dele sempre falou pra mim que ela sempre deu o de bem do melhor pra ele, né? Isso já começou a se envolver ele assim, já da camaradagem dele, né? Das amizades dele. Mas em relação à mãe dele, o pai dele nunca brigaram na frente dele. Nunca ele fez isso na mãe dele também. Aí eu não sei porque ele é assim. Você tem duas filhas pequenas. Temestes por elas também em algum momento que elas fossem vítima dele? Falei pra ele, falava pra ele na hora que era pra ele parar, que ele já estava me machucando muito, que era pra ele pensar na minha menor, que ele considerava ela como uma filha e ela chama ele de pai, que era pra ele parar, que elas iam ficar sem mãe e elas precisavam de mim. Eu falava pra ele, pelo amor de Deus, para que ele não me batesse mais, por ela, pra ele pensar nela, que gostava que só dele, né? Pra ele parar com isso, mas ele não parou, ele estava fora de si. Uma vez tu imaginaste que ele pudesse ou poderia agredir as crianças também? Ele já bateu nelas também. Ele já bateu. Só que eu não gostava. Aí pelo fato de eu não gostar, ele vinha pra cima de mim. Quer dizer que a violência ela ia aumentando num episódio como esse? Sim. Várias e várias vezes ele brigava com elas, principalmente com a minha maior. Só que eu nunca gostava. Eu logo ficava zangada, logo aí ele já sabia. Aí ele vinha pra cima de mim. A sua família aqui, onde você está nesse momento acolhida, de volta ao lar, eles sabiam da violência dentro da tua casa? Não. Não, porque eu nunca fui de falar as coisas assim pra minha mãe, o que acontecia comigo. Nunca fui eu sempre queria tentar resolver da minha melhor forma, né? Não envolver ela. Pra ela não estar se preocupando comigo. Até porque eu já sou de maior, né? Eu não queria que ela soubesse desses casos. Mas às vezes tem certo ponto que ela precisa saber, né? Tá certo. Eu te desejo sorte e que você se mantenha firme na sua decisão pela sua segurança, pela segurança das suas filhas. E a gente tem aqui, não é, Priscila, mais uma história, mas aqui de uma pessoa que está muito decidida naquilo que quer e que a gente agora espera, né? Que seja amparada pelo poder público, pelas autoridades e pela justiça também, que como a gente já viu na reportagem da Dani, do ponto de vista dessa vítima, deixou muito a desejar, não é? Eu volto com você no estúdio. Com certeza, viu, Edson? A gente sabe que existe uma rede de proteção, que as leis avançaram, que as penas são rigorosas, mas ainda assim existem brechas que provocam a insegurança das vítimas. Existem brechas que provocam a morte das vítimas. Porque, infelizmente, como eu disse agora e reforço, medida protetiva é necessária, porque alguns homens talvez recuem. Mas a maioria não se importa. Se o homem estiver encegueirado, como a gente diz aqui no Pará, se estiver com ódio no coração, com o ego ferido, se ele for ruim, se ele for... Não sei, são tantas possibilidades que passam na cabeça de um homem violento e agressor. Ele não vai pensar duas vezes, ele nem vai lembrar que existe cadeia, medida protetiva, justiça. E ele vai voltar para agredir e para matar a companheira. Quantos casos nós já vimos? E o pior disso tudo, Edson, é as crianças presenciarem isso. Quando eu fiz aquela pergunta de situação de violência, na vida adulta dessas meninas, com certeza algo vai acontecer, espero que não. Mas algum problema emocional pode ser que elas sofram, justamente porque na infância, mesmo que apaguem isso da memória, os psicólogos explicam, fica lá no subconsciente, aqueles momentos de violência vividos, sofridos e às vezes até os que a gente nem lembra. Todos nós temos questões para resolver na vida e de muitos momentos que a gente não recorda. Imagina se lembrar, imagina presenciar o que a mãe viveu. Uma menina aí também, né? Essa mãe tem só 25 anos e já vivendo tanta dor, mas que bom que ela está consciente, que ela está decidida e que isso sirva de exemplo, Edson, para outras mulheres. Parabéns para você, Edson, pela sua postura, inclusive por reconhecer que por ser homem não é o seu lugar de fala, mas eu sei o quanto você respeita a gente, você tem uma mãe incrível, eu sei a história que você teve de luta com a sua mãe, eu sei o quanto você ama a sua esposa, a sua filha, então você é cercado por mulheres incríveis e eu sei que você sente
a mesma dor que a gente sente. Homens como você são raros e precisam existir cada vez mais. E a gente tem que se emocionar, porque é muita violência, gente. Todos os dias, mulheres sofrendo, apanhando, morrendo, vítimas de homens desse jeito, né? Desculpe a emoção, mas às vezes a gente sai um pouco aqui da jornalista e a gente é ser humano, né? A gente sente, infelizmente.